Vamos lá, então, meus amigos. Hoje o estudo do nosso livro Nosso Lar, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos estudar hoje o capítulo número 21, continuando a palestra, 22, o Bônus Hora, e Saber Servir é o 23. Beleza, Nancy, sem problemas. Voltando um pouquinho aqui nesse nosso capítulo 20, Noções de Lar, né, André inclusive postou um comentário, né, André, sobre uma passagem aqui desse capítulo que nós estudamos, e vale a pena a gente fazer um pouquinho aqui de comentário sobre ele também. Né, inclusive nós chegamos a falar um pouquinho sobre isso no nosso encontro anterior, e nós reforçamos um pouquinho então hoje. Nesse capítulo 20, Noções de Lar, André Luiz conversava com Dona Laura, que é mãe de Lísias, né, onde ele se encontrava hospedado, e ela então trouxe algumas considerações a respeito da família, do lar, da função de cada membro, né, de cada componente dessa família. E aí nós vimos então aqui uma visão que ela apresentou, lembrando que esse livro foi publicado por volta de 1940 e, portanto, nós podemos voltar algumas décadas no tempo, né, ou alguns anos no tempo, no momento em que André Luiz desencarnou, né, começo do século XX e tudo mais. E aí depois da publicação desse livro, né, muita coisa já havia rolado depois dessas conversas, né, dessas viagens, né, que André Luiz fez aqui pelo plano espiritual, né, em especial dentro da colônia. Então, nós, quando fala sobre a função das almas femininas, né, entendendo, claro, né, que nós falamos sobre a personalidade, nós estamos falando de um comportamento, né, de uma conduta relativa àquele período. E, por mais chocante que nos possa parecer as situações que nós encontramos hoje na nossa sociedade, com relação à ética, com relação aos costumes, com relação às tradições. Então nós lembramos que quando nós falamos sobre uma sociedade, nós temos que entender a formação dessa sociedade desde o seu início, e não apenas pegarmos aquilo que ela é hoje, né? Então, muitos comportamentos vão sendo ditados pelos próprios homens, pelos próprios componentes desses grupos, né? De acordo com os seus interesses naquele momento. Então nós lembramos que uma sociedade, por exemplo, com uma grande influência do pensamento patriarcal, ele se deu no início exatamente por essa vantagem física que os homens sempre tiveram. Era mais força, mais agressividade, as mulheres, portanto, tendo uma posição mais frágil, acabavam sendo submissas. E aí então as nossas sociedades, dentro de uma tradição milenar, elas foram formadas a partir dessa característica. Então nós lembramos que no meio religioso os homens eram os líderes em algumas sociedades, enquanto que as mulheres ficavam apenas como auxiliares. Agora começam, né, a ocupar outros espaços, funções, trabalhos, governos, enfim, tudo isso pelos homens. Então, conforme as sociedades vão avançando, né, e as mentalidades também vão se transformando, nós vemos que os membros de uma sociedade vão ocupando funções que até então não tinham, vão desempenhando um papel diferente. Então, nesse trecho em especial do diálogo aqui de André Luiz com Dona Laura, vou ler para vocês de novo aqui, só para fazer uma recapitulação do que foi estudado anteriormente, diz assim para nós: as almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o momento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. Então, quando se fala sobre esse movimento feminista, nós falamos exatamente final do século XIX, começo do século XXI, quando as mulheres começavam a brigar pelos seus espaços, quebrando, chocando muitas das tradições que já estavam incorporadas
no seio da nossa sociedade. E ela diz ainda: a mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Então foi exatamente esse ponto que André chamou a atenção, né? E depois diz ainda: nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro da casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? Como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Né? Então, exatamente o que nós comentamos. Bom dia, pessoal. Então, como nós comentamos, é importante nós entendermos exatamente o momento em que isso aconteceu, qual era a mentalidade daquela época. É como se nós pegássemos essa passagem do livro Nosso Lar e fizéssemos um paralelo com aquilo que Kardec traz, por exemplo, nos seus livros, falando sobre a inferioridade da raça negra, que para aqueles que são opositores da doutrina espírita, chamam Kardec de racista. Mas quando nós começamos a entender a época em que o livro foi publicado, a mentalidade daquela época, o comportamento da sociedade, nós lembramos que naquela época em que o Livro dos Espíritos foi publicado, em 1857, o Brasil era um país escravagista, em que a igreja considerava que os negros não tinham alma, que as mulheres deviam ser analfabetas, deviam ser as mantenedoras, né, as administradoras do lar, deviam ser mães. Então, por que nós pensamos assim? Mas por que os espíritos não têm uma mentalidade mais progressiva? Por que não poderiam já antecipar essa igualdade, essa liberdade que todos querem conquistar, né? Inclusive, nós falamos sobre questões de raça, questões de gênero, a própria ideia da mulher querendo conquistar o seu espaço. Então, por que os espíritos não são progressistas? Porque as sociedades elas não podem dar saltos na sua evolução. Elas têm que passar gradualmente pelas transformações. Porque, do contrário, se nós tivéssemos essa liberdade logo do início, a gente ficaria se perguntando como seria exatamente o comportamento das sociedades diante dessa igualdade. Nós teríamos uma guerra em que certamente as mulheres perderiam. Exatamente porque as guerras são firmadas no passado pela força, pela agressividade. Então o que aconteceu? Naturalmente as mulheres se colocaram numa condição de submissão, exatamente diante dessa força, dessa agressividade, e a partir do momento em que nós saímos da parte física e começamos a entrar na parte intelectual, que é exatamente essa fase de transição que nós estamos vivendo, aí as igualdades começam a se mostrar. E ainda assim essas igualdades se apresentam com resistência. Mas essa é uma resistência que gradualmente vai se quebrando. Então, se hoje tivéssemos um debate num plano espiritual, colocando as mulheres, trazendo a sua posição, nós veríamos opiniões diferentes. Ainda reforçando a importância do gênero, né, a influência do gênero sobre o espírito, as missões que cada um tem, mas sem menosprezar o potencial como nós vemos hoje. Ou melhor, a menosprezar como nós vimos no passado, em que as mulheres não tinham competências outras que não fossem ser professoras, trabalharem com costura, cuidarem de casa, serem ali as mães, as educadoras. Então hoje nós vemos esse potencial. Então, quando a Andréa viu que ficou pasma, é importante a gente lembrar, Andréa, que essa é uma visão de um século que foi colocada. Então é importante a gente fazer uma atualização. Nós entendemos que Dona Laura era aquela senhora do lar, era dona de casa, era aquela que era mãe, avó, que fazia aquele bolinho de chuva para os netos e tudo mais, né? Hoje nós encontramos outras tantas Donas Lauras que são administradoras de empresas, que são professoras universitárias, que são médicas, advogadas, que ocupam cargos importantes. Isso porque o tempo foi passando.
Então, contextualizemos, né, a história, o debate que vem sendo trazido para a época devida. Né? Hoje, nós entendemos que um pensamento é muito diferente. Assim como nós pegamos Kardec da mesma forma. No Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, nós temos ali passagens que colocam os brancos em primeiro lugar, os europeus como sendo o centro intelectual e moral do mundo. Em segundo plano, nós colocamos os chineses, são citados chineses. E em terceiro plano são colocados os negros. E aí vamos entender a época. Os chineses, eles, pelo fato de eles serem imigrantes, estarem presentes, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil nós tínhamos leis que proibiam a imigração de chineses para trabalharem aqui na agricultura. Nós tínhamos leis que faziam isso. Os negros eram escravos. E nós estamos falando de 100 anos, 150 anos. Então olha como as coisas vão mudando de lá para cá. Então cada coisa no seu tempo, cada pensamento de acordo com a sua cultura, e nós vamos observando exatamente o progresso das mentalidades e, consequentemente, as transformações que são geradas por elas. Né? Então, nessa época, nesse diálogo que foi colocado aqui para nós, então, nós temos aqui, né, o pensamento daquele período. Depois, aqui, então, o próximo capítulo nosso, capítulo 21, continuando a palestra, André Luiz, então, e Dona Laura trocam aqui mais algumas ideias. Né? A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Revelar-me-á a curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade da colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus horas, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais de um, apresentando 30.000 bônus horas, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo, aos trabalhos árduos. Compreendi, depois, que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. Aqui o que ela coloca vale uma observação importante, é que ela trata exatamente, né, que no momento em que ela ficou viúva, jovem, ela teve que se virar para poder cuidar dos filhos e manter a casa. E isso para ela foi um grande benefício, porque na verdade transformou-se numa ocupação muito produtiva, fazendo com que aquela ociosidade natural que todos nós buscamos, ter uma folga, ter ali uma tranquilidade, isso acaba, dependendo da tendência que nós cultivamos dentro de nós, acaba sendo para nós ali um caminho perigoso para, né, o alimento dos nossos vícios, das nossas fraquezas. Então o que ela chama atenção é exatamente que a vida dela de sacrifícios foi sacrificante por um lado,
mas pelo outro foi algo bastante aventuroso, porque proporcionou para ela, quando chegou no mundo espiritual, um equilíbrio que veio como consequência do esforço que ela fez, não como planejamento. Porque para muitos de nós pensamos assim, eu tenho que viver uma vida digna, eu tenho que ter uma vida equilibrada, porque no mundo espiritual eu quero chegar em condições de me desenvolver com mais efetividade. Na verdade, vivendo a vida que nós temos aqui, com tantas influências, com tantas provocações, já com as tendências que nós naturalmente já trazemos, nós desejamos viver uma vida equilibrada, mas nem sempre nós temos vontade de fazer isso. E aí nós então caímos naquela fraqueza, nas distrações, nos desvios e tudo mais. Mas quando a nossa mente está focada num objetivo, que é o caso, por exemplo, de uma vida que exige de nós esse sacrifício, essa doação contínua, esse esforço, tantas e tantas renúncias, a consequência natural vem exatamente essas conquistas. Porque a vida nos colocou com esses sacrifícios. É por isso que muitas vezes nós encontramos pessoas que veem em suas programações uma vida sacrificante, uma vida que traz ali doenças, que a pessoa tem que se dedicar exclusivamente para a manutenção da sua vida, ali tomando remédios, fazendo terapias, fazendo ali sacrifícios outros, né, para que a doença não se agrave. E quando ela se dá conta, na verdade, ela não fez o certo para conquistar a felicidade, mas ela deixou de fazer o errado e a felicidade veio como consequência. Por isso que a gente se lembra sempre, né, Orion, bom dia, abraço. A gente lembra sempre que as ocupações que nós temos, quando nós fazemos por boa vontade, sem dúvida nenhuma é um mérito muito importante nosso. Agora, muitas vezes nós deixamos de cometer o erro pelas imposições das necessidades da vida. Aí nós certamente colhemos ali os bons frutos, mas nós não desenvolvemos aquele potencial de tomarmos a iniciativa de fazer o bem. Nós fizemos o bem porque não tinha outra opção, não tinha espaço para fazer o mal. Percebem a diferença? Então fazer o bem é uma coisa, deixar de fazer o mal é outra. No fundo a gente acaba tendo conquistas dos dois lados, mas a mais efetiva é quando nós estamos focados, determinados no propósito de fazer o bem para nos desenvolvermos. Então foi exatamente o que nós colocamos, né? Bom dia, Bela. Mais uma vez aqui esse trecho. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo, ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta, constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Né? Mais uma vez, o que a gente tinha comentado também em outra oportunidade, é a questão do exercício da caridade, né? Do trabalho caritativo. Porque tem uma diferença entre você fazer caridade e você fazer parte de um trabalho caritativo. Quando nós vamos a um centro espírita, pedir ajuda para alguma coisa, uma das recomendações padrões, né, que chegam para nós é exatamente o trabalho na caridade. Dedicar um pouco de tempo ao próximo, trabalhar no centro espírita, numa obra social, seja lá como for. Né? Então a gente acaba trabalhando porque é uma recomendação para fazer o bem. Eu não fui lá para buscar uma oportunidade de trabalho. Eu fui pedir ajuda. Né? Então, quer dizer, pedir ajuda me ofereceram uma oportunidade de trabalho. Se eu, de imediato, vou até o ambiente e falo assim, olha, eu estou com uma disposição enorme de ajudar, o que eu posso fazer? Aí, quer dizer, eu já estou com o espírito de caridade incorporado em mim. No outro caso, assim, olha, eu preciso de ajuda, porque eu estou sofrendo, porque eu estou com um pouco de depressão, eu estou com um pouco de ansiedade. Aí o pessoal vai falar assim, olha, trabalhe então nessa nossa obra que vai te ajudar. Ah, tá bom, então eu trabalho. Mais uma vez aquela diferença, né? Ou a gente vai por vontade, ou a gente acaba conquistando por consequência. E essa é exatamente o que acontece, infelizmente, na maioria das vezes. Nós acabamos sendo envolvidos por uma atividade, crescemos por consequência, mas é um crescimento muito mais lento do que aquele em que eu realmente decido pelo meu crescimento.
Né? O Orion colocou para nós, né, não importa a sua crença ou filosofia, mas sim seus atos. Porque a ação sempre tem o primordial, né, peso e importância na evolução de cada um de nós. Palavras são importantes no processo educacional, mas só a ação nos eleva, né, porque a palavra é sempre mais fácil. Né? Nós temos aquela vontade, aquela aquela disposição de fazer as coisas, mas isso acaba não se concretizando muitas vezes. Então nós precisamos ter a vontade e fazer com que essa vontade se concretize. Aí sim demonstra claramente, né, esse trabalho de crescimento. Dona Laura, então, traz para nós aqui, nessa descrição da sua família, a felicidade que ela teve de uma vida sacrificante aqui lá no mundo físico, mas depois colhendo todos os benefícios no plano espiritual, tendo a família reunida, formando não apenas ali uma família consanguínea, mas uma família espiritual. Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Sempre o presente estava cheio de alegria, o passado chamava... Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar à terra um bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei, interrogando, permita-me por obséquio uma parte. Perdoe-me a curiosidade. No entanto, até agora ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o curso do tempo? Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Mais uma vez aqui, né? É importante equilíbrio para recordarmos edificando. Porque geralmente vem a lembrança do passado acompanhada com todos os remorsos, com todas as culpas, com todas as dores. Então, recordar o passado é necessário ter um equilíbrio para fazer com que todas aquelas lembranças se transformem para nós em matéria-prima para criarmos algo novo no nosso futuro. Sabemos lidar com aquilo, coisa que infelizmente não acontece. Então, o passado para nós é sempre aquela sombra torturante. E não nós olharmos para trás, analisarmos as nossas ações, reações e começarmos a fazer um novo planejamento. A Miriam lembrou esse processo de retorno à lucidez espiritual que é interessante. Por isso, o relato de muitos tratamentos nessas colônias, né? Exatamente, né? Então, como eu tinha falado para vocês, né, no último encontro, quantas vezes nós retornamos ao plano espiritual e nesse período que nós ficamos, nessa condição de erraticidade, é uma oportunidade que nós temos de muito crescimento, de trabalho, de estudos, de reflexões, de transformações. Porém, a maioria dos espíritos que chega no plano espiritual chega levando essas lembranças negativas e passam, então, né, por aquela necessidade de se tratarem dos efeitos desse passado delituoso, impedindo-os, por exemplo, que eles se desenvolvam. Então ele passa mais tempo se tratando e se recuperando do que trabalhando efetivamente. Então, por isso, grande importância para nós chegarmos no plano espiritual, passarmos o menor tempo possível de recuperação e começarmos a nos desenvolver efetivamente. Muito trabalho, muito estudo, muita transformação. O Braz lembrou, né, o peso da consciência que atrapalha o espírito. Né? Exatamente porque nós vivemos de uma forma negligente e chegamos no mundo espiritual e nos lidamos com as consequências. Hoje nós podemos olhar para o nosso presente e pensar assim, né, o que exatamente eu posso fazer de melhor
já pensando no futuro, porque na verdade é um investimento que nós fazemos com essas boas ações. Né? A Miriam lembrou em cima também, né? No caso não é procrastinação, né? Quer dizer, você não está atrasando o seu tratamento, né? Mas infelizmente como a gente vive criando esses problemas, eles acabam depois acompanhando. Se nós temos uma vida o mais reta possível, o mais equilibrada possível, é chegar no plano espiritual, ajeitar aquilo que precisa ser ajeitado, né, de uma forma muito rápida e pronto. Estamos livres para o nosso desenvolvimento. Bom dia, Regina. Por isso que um bom centro espírita é chamado de hospital de almas, né? Sem dúvida. Qualquer instituição, né, Brás, que trabalhe efetivamente no desenvolvimento dos espíritos, são chamados de hospitais de almas. Uma boa igreja, um bom templo, um bom terreiro, uma boa sinagoga, uma boa mesquita, né? Qualquer lugar que você vá e você consiga realmente se equilibrar espiritualmente, certamente já teve ali um grande passo para o crescimento. Continuando, vamos lá. Então, mais uma vez que ela disse, né, é preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma, muito segura de si, recebe tais atributos como realização espontânea. Fala da recordação, né? Então, aquele indivíduo que se encontra bem equilibrado, que se vê em condições de se deparar com sua própria história, tem ali a oportunidade de ter ali de ter as lembranças aflorando de novo em sua mente de uma forma espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências. E se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Eis aqui um processo, né, um detalhe importante de prevenção daquilo que nós chamamos hoje de terapia de regressão de memória. Muitas pessoas queriam se lembrar como foi o passado, como foram suas encarnações anteriores. Se isso não for bem conduzido e bem trabalhado por um terapeuta que tem esse entendimento, vai fazer com que o indivíduo se lembre do seu passado e de uma forma muito torturante. Será muito problemática, por isso então, chegando até mesmo a ter ali desequilíbrio e loucura. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu de que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinhos, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo um período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio, e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos, então, senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos, então, quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Então aqui vale também mais um comentário, que no livro Memórias de um Suicida nós vimos, né, como uma necessidade terapêutica para aqueles pacientes do Hospital Maria de Nazaré, a recordação do passado. E era aquele drama, né, no momento em que eles iam se submeter
a essa regressão através desses passes e tudo mais, era uma expectativa muito grande, porque eles não estavam preparados emocionalmente para isso, mas havia necessidade dessa recordação. Então, quando ela lembra para nós, é muito fácil nós lermos, se nós tivéssemos oportunidade de pegar ali o nosso prontuário, lermos exatamente ali onde nós vivemos, com quem, em que circunstâncias, quais foram as nossas ações. Nós lemos, mas é como se nós estivéssemos lendo a história de alguém, e claro, nós ficaremos constrangidos, porque foi passado que aquilo nos pertence. Mas nós não nos lembramos, diferentemente de quando a nossa memória acaba sendo reavivada, e aí então nós não só lembramos dos fatos, mas nós nos vemos no meio daqueles eventos, e da mesma forma também os próprios sentimentos começam a aflorar. E aí, se o indivíduo não tiver equilíbrio para isso, não tenhamos dúvida de que ele vai entrar, né, em grande perturbação. Então, por isso que nós vimos aqui um preparo muito grande. Né? Então, nós vamos chegar no mundo espiritual, e eu, pelo menos, né, tinha, ou ainda tenho um pouco desse desejo, de querer saber assim, qual é a minha história durante um longo período. Quero saber quais foram as minhas 10 últimas encarnações. Aí eu vou levar aquele tapinha nas costas e vão dizer assim, ó, vai trabalhar que você ganha mais. Aí eu vou ter que me conformar com isso e vou ter que ter paciência e esperar as coisas certas. Né? Então, vou ter que ter aquela paciência. Né? Mas a curiosidade que nós temos é uma curiosidade natural para o nosso estágio ainda infantil. De querer satisfazer curiosidade, de querer saber das coisas, sem termos a preocupação de saber o porquê de ter essas informações. Para que elas nos servirão? A não ser para alimentar a nossa curiosidade. Então nós temos algumas histórias, é o caso, por exemplo, de Emmanuel, é o caso de Eustáquio, né, que fez aquele livro de 15 séculos, né, de 1500 anos, da sua trajetória, né? Então chama 15 séculos de uma trajetória. Ele fala sobre todas as suas experiências. Então isso veio para nós de um modo didático, cada um ali sabendo lidar com sua própria situação. Mas no nosso caso, por exemplo, para que temos essa informação? No caso de Dona Laura foi um período de 3 séculos. Podemos colocar ali mais ou menos umas 2 ou 3 encarnações, que para eles são importantes pelo equilíbrio que eles demonstram, né? E para poderem também fazer um novo planejamento. No caso de há 2000 anos, né, Brás? Imagina 2000 anos de história. Você saber sobre a sua vida, né? O Brás colocou, não lembro de uma mensagem de Humberto de Campos, a ficha. Não lembro, Brás, mas a gente pode depois resgatar para comentar no futuro. Tá, se você encontrar, depois disponibiliza para nós lá no nosso grupo, que aí depois eu pego e trago para cá para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Beleza, valeu. Então diz para nós assim, né? Ela comentou mais uma vez aqui, né, que primeiro, né, eles tiveram então ali as lembranças reavivadas por técnicos no assunto que através do magnetismo, né, fizeram com que essas lembranças aflorassem. E aí depois ela lembrou aqui, né, compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. E aqui imagina um espírito já começando a fazer um planejamento da sua encarnação, esse tempo chegando, né, no silêncio da alma, dá para imaginar exatamente o quão angustiante é esse momento. Porque o espírito começa não apenas a fazer um planejamento para deixar os seus entes queridos no plano espiritual enquanto ele vai reencarnar, assim como também existe aquela grande expectativa de pensar: será que eu serei bem-sucedido? Será que tudo aquilo que eu planejei será realizado? Será que eu vou conseguir suportar as provas e expiações que surgirão durante a minha trajetória? Então todas essas angústias, né? No caso dela, né, pelo planejamento que ela tem, serão resgates, né, que podemos imaginar que não serão tão difíceis pelo estágio em que ela se encontra atualmente. Mas podemos imaginar um espírito
delituoso, como nós vimos no caso lá do Memórias de um Suicida, vários colegas, né, de Camilo Castelo Branco, fazendo planejamento reencarnatório para reencontrarem a mesma situação com o agravante do suicídio em que eles serão testados de novo. Dá para imaginar a angústia que o espírito sente nessa situação. Né? Para o nosso nível, por exemplo, Tic-Teco, a gente terá certamente aqui muito medo. Né? Psique, bom dia. Terá muito medo, né? Mas assim não é aquele medo aterrorizante como é o caso dos suicidas. Se algum de nós aqui já foi suicida no passado, essa encarnação nós estamos aqui resolvendo os nossos problemas. Agora imagina para aquele que está se planejando reencontrar com sua própria história. Aí esse certamente vai passar por essas dificuldades. Já passamos muitas vezes, passaremos outras, né? Mas pelo menos nessa a gente está mantendo ali um certo equilíbrio, né? Diante dos tantos sofrimentos que nós encontramos pelo mundo afora. Né? Vamos lá. Né? Exatamente, né? Porque é um estado natural que os espíritos passam para nós, essa expectativa. Né? Nós veremos até mesmo isso no livro dos Espíritos, que Kardec fala sobre aquela expectativa que o espírito fica antes de reencarnar, que é uma expectativa, uma angústia natural. Então, continuando para nós. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a mãe de Heloísa não tardará. Heloísa, a gente lembra, né, que era a jovem que se encontrava lá com ela, que é a neta dela, né? A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Então, olha que descrição bacana, né? Um espírito que vai desencarnar e já é possível prever o grau de sofrimento que ele terá quando chegar no mundo espiritual nesse processo de perturbação. Algumas horas no umbral. Porque ela viveu dificuldades, mas muito mais do que dificuldades, foram dificuldades enfrentadas com resignação. Sacrifícios que proporcionaram para ela crescimento. Não foi somente o sofrer e o saber sofrer, vocês se lembram, né? Muitas vezes o indivíduo sofre e diz assim, mas a minha vida foi um sofrimento só. No mundo espiritual eu não vou ter nada disso. Só que ela passou sofrimento com revolta, com impaciência. Moralmente ela foi se tornando cada vez mais amarga. Chega no mundo espiritual, acaba encontrando com isso. No caso daqueles que sabem sofrer, sim, o sofrimento existe, mas vamos lutar diuturnamente para poder superar essas dificuldades. Aí chega no mundo espiritual, não pelo sofrimento que passou, mas pelo modo como passou pelo sofrimento. E é isso que faz diferença para nós. Que nós pensamos que uma vida de castigos é uma vida de depuração. Não é. A depuração vem através da transformação que o sofrimento proporciona. Aquele que sofre e não se transforma vai continuar sofrendo. Passamos para o próximo capítulo, capítulo 22, o bônus horas, né, o bônus hora. André Luiz tinha ficado certamente bastante curioso com relação a isso, sobre esse cupom, essa moeda de troca no mundo espiritual. Né? Esse também é um tema bastante criticado, né, por aqueles que não concordam com as orientações passadas por André Luiz nessa dinâmica do mundo espiritual, mas veremos a lógica disso. Né? André Luiz diz assim, então, né? Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando: que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa: não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho dos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou:
Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum, e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus horas conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora, e podem gozar da companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou ao contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 horas de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Tá joia, então, beleza. Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia, e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o segundo? A senhora sorriu à pergunta e explicou: tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta, é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem, e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo, embora os proventos comuns, aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração do serviço, à exploração de interesses outros, e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza do serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais
poderão determinar a qualidade do serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho, sem a consideração dos valores morais despendidos. Essas palavras despertaram-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual, e o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento, e assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento está mais sábio. Podemos gastar o bônus horas conquistado. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil que nos confere direito a preciosos títulos. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nossos bônus horas a favor dos amigos? Indaguei curioso. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a genitora de Lísias sorriu e observou. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquios os portadores de títulos adequados. Entendeu? A Miriam lembrou, né, colocou que não curte muito essa ideia de bônus horas. Né? O que a gente lembra, Miriam, né, é um sistema, sem dúvida nenhuma, novo para nós, né, novo entre aspas, né, nessa dinâmica do mundo espiritual, que fala exatamente sobre a questão de pagamentos. Mas se nós invertermos esse pensamento do pagamento e pensarmos em recompensa que o espírito recebe, a título de benefícios por aquilo que ele faz, nós podemos ver que nosso lar é uma colônia que abriga espíritos muito apegados ainda às necessidades materiais. E, portanto, junto a essas necessidades materiais, apresenta também todos os vícios relativos ao mundo físico, a preguiça, a malandragem, a esperteza. Então, na verdade, chegando no mundo espiritual, o espírito vai ser aquilo que ele é. E tudo que ele precisa de merecimento para o seu próprio benefício, para o seu bem-estar, tem que ser conquistado. Então nós entendemos, assim como essa própria simulação da alimentação para esses espíritos, essa simulação de recompensa serve exatamente para estimular os espíritos nessa faixa evolutiva ainda muito inferior, que é o que acontece conosco. Né? É um termo, né? É um sistema, na verdade, Tico-Teco, que tem por objetivo estimular as pessoas. Nós veremos em breve aqui uma das instruções que André Luiz traz, exatamente espíritos que chegam numa colônia como essa e querem moleza. Eu posso ir, eu posso fazer, eu posso encontrar, eu posso... Não, poder pode. Mas você tem merecimento para isso? E como avaliar esse merecimento? Que não seja um sistema que seja semelhante àquele que nós temos aqui no mundo físico. Então, na verdade, assim, a forma como a coisa acontece, para nós pode ficar assim, um pouco duvidosa,
pelo fato de nós já estarmos desencarnados e tudo mais. Então a moeda de troca, na verdade, ela é compensada pelo sacrifício, ou ela é conquistada pelo sacrifício. Então serve de estímulo e até mesmo de referência, porque o espírito, quando chega no plano espiritual, levando ainda esses vícios e tendências aqui do mundo físico, ele não sabe exatamente medir se ele se encontra numa condição favorável ou desfavorável. É exatamente, André, cada dever cumprido um direito. Então, para o espírito que chega, imagina alguém, como eu falei para vocês já em outros estudos, né? Desculpem. Em outros estudos, né? Nós estamos aqui tão acostumados, né, a trabalhar com sacrifício, porque o trabalho para nós não é algo que nós consideramos produtivo. O trabalho para nós é algo que vai nos dar aquilo que nós precisamos. Então, se por acaso eu tenho meu trabalho, nós ouvimos muito isso em entrevistas que são veiculadas, né, nos meios de comunicação, em especial quando nós temos, né, Mega Sena acumulada, aquelas grandes premiações. O que você vai fazer com esse dinheiro? A primeira coisa que você vai fazer se você ganhar? Ah, eu vou pedir demissão do meu emprego. A maioria das pessoas fala isso. Por que isso tudo? Porque ela não quer trabalhar, ela quer desfrutar. Ela quer pegar esse dinheiro, né, ter aquela grande casa, aquela fazenda, ter ali passeios, ter todo aquele conforto, aquele luxo. Mas espera aí, ela deixou de ser alguém produtiva. Porque agora ela tem os recursos à vontade. Então ela abriu mão daquilo que para ela é importante, que é exatamente o desenvolvimento da nobreza do trabalho, que ela entende como sendo um sacrifício, em busca do prazer. No plano espiritual, a coisa muda. No plano espiritual você vai ter aquilo que você merece, de fato. Lá não vai ter loteria. Lá ninguém vai fazer para você aquilo que te cabe. Nós temos aqui, André Luiz vai falar em seguida aqui num trecho, que ele vai falar sobre a herança, né? Porque agora há pouco falou. E você pode investir aquilo que é do seu direito por alguém? Sim, aquilo que você conquistou. Te pertence e você faz aquilo que você quer. Agora a grande questão é, aquele que vai receber terá merecimento para isso? No caso, por exemplo, nós podemos imaginar, né, a mãe de André Luiz, que se encontrava numa esfera mais elevada, com todos os merecimentos que ela tinha, com todas as conquistas, ela não pôde interceder pelo filho. Ela esteve lá junto dele o tempo todo ali, mas cabia a ele transformar-se para poder receber assistência. Então, mesmo que nós tenhamos os recursos, você só pode investir para aquele que tem merecimento para isso. Então, mostra para nós que o sistema pode parecer estranho, mas a ideia ela é muito favorável. Porque aí o espírito, mesmo assim, quando ele é aquele espírito que trabalha por obrigação, no mundo espiritual ele vai dizer assim, realmente, eu tenho que continuar trabalhando aqui também, né? Que coisa chata. Até que ele começa a mudar o pensamento e começa a perceber que a sua participação nas atividades de um ambiente coletivo é algo que é importante para ele e para os outros. E aí, antes dele sentir o prazer do trabalho, ele vai receber a recompensa que inicialmente é o que vai mais chamar a atenção. Então, essa é a ideia que a gente tem, de estimular os espíritos para eles perceberem o próprio valor. Como nós vimos, né? Então é organizado aquele sistema que você trabalha 8 horas por dia. Você pode ter mais 4 horas a mais se você tiver vontade de fazer essas horas extras, né? Imagina 8 horas que você quer, você fala assim, nossa, eu trabalhei 8 horas, quero continuar fazendo, faria isso de graça se fosse possível. Para nós que trabalhamos com trabalho voluntário e tudo mais, é um prazer fazer isso. Agora, para muitos fazerem aquelas 8 horas, vai ser um sacrifício enorme. De imaginar assim, meu Deus, começa mais um dia, vou ter que ficar 8 horas fazendo aquilo. Como eu queria estar numa praia, embaixo de um guarda-chuva, tomando aquela água de coco. Como eu não queria fazer nada. Quantos e quantos espíritos desencarnam nessa condição? A Miriam chega assim, que alegria, segunda-feira. E essa segunda-feira não precisa nem cobrar, o trabalho de graça. Mas aí na sexta-feira é aquele drama, né? Meu Deus, lá vem a sexta-feira. Então, para muitos, trabalhar 8 horas não quer dizer nada. Para outros, trabalhar 1 hora é um sacrifício. Exatamente porque ele quer, na verdade, toda aquela facilidade dos prazeres.
E para nós o relaxamento é um prazer. Só que na nossa condição, nós temos que fazer um trabalho de transformação ainda muito longo. O talento foi simbolizado como moeda, exatamente. É o que acontece, é a nossa visão ainda limitada do mundo. Então no mundo espiritual, o espírito realmente é reconhecido por aquilo que ele faz. E na nossa faixa evolutiva, pelo fato de termos ainda um entendimento muito limitado, essa nossa capacidade produtiva é recompensada por esses benefícios. É uma necessidade de organização do mundo espiritual. Porque nós ficamos pensando, os espíritos puros precisam disso? O trabalho baseado no amor é para eles algo absolutamente natural. Para nós, na nossa condição, qualquer tipo de trabalho com amor ou sem amor ainda é sacrificante. Então precisamos ser recompensados por isso. Mas vamos um pouquinho mais aqui. Diz aqui para nós. E o problema da herança? Inquirir de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus horas de auxílio, 3.000 bônus horas auxílio, no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores são revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual, durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra, investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Ou seja, o que ela explica aqui então é que aquilo que ela conquistou de experiência obviamente pertence a ela. O que ela conquistou de benefícios nesse ambiente coletivo, ela pode utilizar em favor de alguém de uma forma relativa. Até porque essa filha que chega, Teresa, já traz todos os méritos, como ela comentou, vai ficar poucas horas nessa condição de perturbação de umbral e já rapidamente vai se adaptar. Então esse espírito já tem merecimento para receber toda assistência. Agora imaginemos que um espírito chega numa condição de tanto e tanto sacrifício, de tanto sofrimento no mundo espiritual, por escolha própria, chega numa condição de perturbação, recebe essa assistência, mas ele naturalmente abre mão desses benefícios pelo seu comportamento. Então, na verdade, são auxílios que nós vamos então prestando uns aos outros, mas nem sempre esses auxílios são bem aproveitados. O que nós vimos de curiosidade é que naquela descrição que nós tivemos lá do livro Memórias de um Suicida, não foi feita nenhuma menção a esse respeito, de bônus horas. Até porque lá era uma instituição com um objetivo diferente. Lá nos detalhes de Jacó, ele também não fala sobre isso. Porque o foco dele foi exatamente ali a sua evolução pessoal. Ele não falava sobre o desenvolvimento da colônia. Trouxe ali algumas passagens muito superficiais. Agora aqui André Luiz está detalhando sobre o modo de vida dos espíritos. Então nós podemos até não concordar com aquilo que fala sobre bônus horas, mas nós podemos entender que a lógica é perfeita, já que nós estamos tratando de espíritos de qualidade inferior. Ia prorromper em exclamações admirativas referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita. Nossos queridos estão de volta. E levantou-se para atender. Capítulo 23. Saber ouvir. Intimamente lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração.
Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar desses sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui ao canteiro em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar, entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava. Ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio, glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a passagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo, no fundo do cálice, pareciam taças de carinhoso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Destarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Aqui eles falam sobre, o André Luiz ele comenta sobre esse pensamento coletivo voltado para o bem, voltado para o amor. E como isso acaba depois refletindo, através dessa irradiação, sobre todos os demais espíritos. Então, aqui no mundo do plano espiritual, nós vemos a forma direta que essas vibrações acabam atingindo todos os espíritos, de uma forma positiva e negativa, porque quando nós falamos em regiões de muitas perturbações, o pensamento coletivo negativo, perturbado, acaba também interferindo na vida daquelas pessoas que vivem nessa mesma faixa vibratória. Então nós falamos para aquilo que é positivo e para aquilo que é negativo. Mas o que nós colocamos é que todos os espíritos, então, são bastante suscetíveis às influências dessas energias. Aqui no caso de nosso lar, quanto mais pensamentos positivos, maior é a irradiação positiva também sobre eles. Após elevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-se-me a curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas íntimas interrogações, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da Terra. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo, em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros, muito acima de qualquer cogitação terrestre. A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto: será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres somos levados, muitas vezes, a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos por lá velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho,
Somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta a outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E de quando em quando as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosas. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral, que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias de nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preocupado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente, antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejado. Mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas, nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei: mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não querendo ouvir, não podia auxiliar com êxito e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me convencido pelo argumento ponderoso, e enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sob meus olhos curiosos. Aqui então nós fechamos
o capítulo 23, e o detalhe que é colocado para nós sobre esse intercâmbio aberto entre mundo espiritual e mundo físico, em ambas as mãos, na condição em que nós nos encontramos, sem dúvida nenhuma é algo extremamente perturbador. Pensar, por exemplo, que alguém que desencarnou, e nós então sabemos que ele se encontra em contínuo sofrimento. Um pai, uma mãe, um filho, um companheiro, um irmão, um amigo. Como nós lidaríamos sabendo que ficamos impotentes diante do sofrimento de um ente querido? Inversa situação no plano espiritual, imaginemos, como é o caso de André Luiz, né, que nós veremos no decorrer da sua história, que ele desencarnou e deixou a família para trás. E aí então ele acompanha a transformação da sua família, em que ele já não está mais como participante. Como ele se sentiria? Aí então todo esse efeito, exatamente tic-tac, começa então a brotar aquele inferno íntimo dentro de cada um. Ninguém consegue estar em paz sabendo que aquilo que para ele é importante já não está mais ao alcance de suas mãos. No caso, por exemplo, de Camilo Castelo Branco, lá no Memórias de um Suicida, vocês se recordam da importância que era para todos eles manterem a serenidade estando desconectado de tudo aquilo que dizia respeito ao mundo físico. Jerônimo, companheiro de Camilo, insistindo, querendo conhecer sua família, foi então concedido para ele a permissão. De imediato, após a visita, ele foi então levado para aquele manicômio, onde lá ele se encontrava em grande perturbação. Simplesmente pelo fato de ter tido contato com a história da própria família, onde ele se viu responsável por aquilo. Então, há a necessidade desse distanciamento entre encarnados e desencarnados para que ambos possam se desenvolver, se reequilibrar. E depois, no tempo certo, no momento certo, eles começam então a se aproximar. Basta a gente lembrar, no caso das psicografias, das comunicações familiares, não se tem permissão de um espírito se comunicar com a família para contar o seu sofrimento. Porque, na verdade, o objetivo das comunicações é o aspecto consolador e não o aspecto perturbador. Então, se o espírito não está em condições de se comunicar, ele não tem permissão, por mais que ele insista em estar próximo da família. Então, o que é colocado para nós aqui? Saber servir, né, ou que é o título desse nosso capítulo, deixa eu ver aqui rapidamente. Saber ouvir, né? Coloquei servir. Dudu, corrige depois ali em cima para mim, por favor, na sua anotação ali, o capítulo 23. Saber ouvir, né? Porque saber ouvir e saber falar é exatamente aquela ideia de saber ouvir essas notícias e saber lidar com elas de um modo equilibrado. Então, por isso, quando ele colocou saber dessas informações que chegam para os espíritos, são informações de planos elevados, não de planos inferiores. Porque, na verdade, é um trabalho de edificação, é um trabalho de esclarecimento, e não simplesmente satisfazer a curiosidade. Ainda mais naquela época, né? Lembramos que nosso lar ele foi trazido para nós aqui naquele período entre guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. André Luiz vai falar sobre o que acontecia no mundo físico, as influências que isso provocavam, né, que isso provocava sobre os desencarnados. Então nós estamos ali naquele momento bastante delicado aqui do nosso planeta também. Muito bem, meus amigos, encerrando por aqui então o nosso estudo de hoje. Paramos no capítulo 23, Saber Ouvir. O nosso próximo capítulo, só um instantinho, O Impressionante Apelo, será o capítulo 24 aqui do nosso livro Nosso Lar. Né? Capítulo 24, lembrando mais uma vez que nós temos 50 capítulos cravados. Estamos chegando na metade do nosso livro. Né? Então, pessoal, ficamos por aqui no nosso encontro de hoje, deixando então essas instruções, né? Falamos um pouquinho sobre o tempo em que o livro foi publicado, o pensamento daquela época. Vimos aqui sobre as recompensas que os espíritos recebem pelas atividades que eles exercem no plano espiritual. Temos ali as posses, como é que funcionam,